Começando mais uma vez do Pop ao Profundo Podcast, hoje embalados pela Copa do Mundo, mas não apenas pensando em Copa, mas em qualquer evento de grande público. Hoje o assunto é pão e circo. Muito se fala em alienação, controle de massas e que muitas dessas coisas, como a existência do Bolsa Família e da Copa, sejam bons exemplos de pão e circo. Aliás, nem só a direita critica essas medidas. Cresci vendo a esquerda criticar o dito pão e circo, e usando muito livro, muito referenciado, mas pouco lido. Estou falando da Sociedade do Espetáculo, do Guy Debord. Muito citado nesses casos, mas será que realmente é lido? E sabem qual é o momento em que Guy Debord corrobora com a ideia da existência de pão e circo? Nenhum. Mas então de onde vem essa ideia? Por que as pessoas ligam o pão e circo à sociedade do espetáculo? E como esse fenômeno intimamente está ligado ao outro? Para isso, vamos ter que dar um pequeno passeio pela história e pelos livros. Afinal de contas, quem era a Roma do pão e circo? Qual é a nossa sociedade do pão e circo? Vivemos na sociedade do espetáculo, na do pão e circo ou em ambas? Ou mais devastador e perigoso, na sociedade que sofre sendo CLT? Sem mais delongas, vamos para o primeiro bloco. Juvenal e pão e circo. Juvenal com certeza não é o nome de um jovem adolescente de 16 anos. Ele foi um homem do século II depois de Cristo. Por óbvio, ele era romano e sua crítica era justamente a sociedade do período. Ele estava criticando a elite e o povo pela perda de interesse político. E qual era a crítica que Juvenal estava fazendo? Ele estava dizendo que o povo deixou de se preocupar com poder político, participação pública e autonomia cidadã. E com os seus anseios, passou a desejar comida garantida e entretenimento. Eu, particularmente, prefiro 1000 vezes comida e entretenimento, mas Juvenal deveria ser muito chato. A crítica dele era a moral aristocrática. Não estava falando de uma engenharia social de manipulação. Em seu período, século II depois de Cristo, Juvenal criou o conceito, mas não pegou, digamos assim. Somente no século XVIII e XIX que Juvenal voltou a ser referência. É nesse período que surge o historicismo e começa a surgir uma ideia de representação política. Afinal de contas, alguns lugares já estavam praticando votos e participação popular. Portanto, ao trazer pão e circo de volta para a análise política, os historiadores estavam representando o seu momento político, não o de Juvenal. Chamamos isso de anacronismo. Apesar da frase já ter sido bastante utilizada por uma elite intelectual, nesses períodos é no século XX em que tudo passa a fazer mais sentido. No século XX, entretenimentos de massa passam a ser amplamente difundidos, porque aí já tínhamos rádio, cinema, televisão, livros, mangás, revistas, séries, jogos, futebol, carnaval, reality show, etc, etc, etc. A mudança estrutural na forma como a cultura é consumida se transforma completamente no século XX. Vimos isso no podcast e no sexto sobre a invenção da celebridade, seja ela política ou não. Depois vemos a crítica da indústria cultural presente na escola de Frankfurt. Mas percebam que nenhum deles usa a metáfora de pão e circo. Suas críticas são estruturais e econômicas. Mas então, quem popularizou o tal pão e circo então? É teoria política mais repetida e menos pensada o pão e circo, especialmente em períodos de Copa do Mundo e Carnaval? E vale a menção, pão e circo não é uma teoria exclusiva da esquerda, a direita também utiliza. É uma metáfora suficientemente vaga para servir a qualquer lado. Entendido um pouco como o pão e circo retornou para o nosso vocabulário político, tantos séculos depois, vamos para o próximo bloco, a Sociedade do Espetáculo. Aqui já temos que começar sendo totalmente honesto um com os outros. As pessoas comentam mais o título forte do livro do que o conteúdo em si. É como cantaria Engenheiros do Havaí.
todo mundo está relendo o que nunca foi lido. Debord não está fazendo uma crítica moral ao espetáculo como entretenimento. Ele define o espetáculo como uma relação social entre pessoas mediadas por imagem. Não é apenas a televisão ou a propaganda, é uma forma de organização da experiência social. Na argumentação de Debord, o espetáculo é o estágio mais avançado da mercadoria. A mercadoria não domina apenas a economia, passa a organizar a percepção da realidade. Aqui está o ponto central. A alienação deixa de estar apenas no trabalho, como em Marx, afinal de contas Debord era um marxista, e passa a se manifestar na própria experiência da vida social. Então sim, quando o teu tio, o bolsonarista, falar em a sociedade do espetáculo, vale lembrar ele que esse é um conceito cunhado por um marxista, vai deixar ele muito feliz. Alienação no sentido marxista é o distanciamento do trabalhador em relação ao produto do seu trabalho. Debord amplia essa lógica. O sujeito torna-se espectador da própria vida. A alienação em Marx, se formos trazer imagem, é o Charlie Chaplin apertando o parafuso naquele filme Tempos Modernos. A alienação para o Debord, se a gente fosse trazer uma imagem, seria o Truman, aquele filme do Jim Carrey, assistindo o próprio show. Não é nem o Truman, o personagem, seria ele assistindo o próprio show do Truman. Isso não significa que Debord considera o espetáculo neutro, ao contrário, ele vê como empobrecimento da experiência direta. Não se trata de uma conspiração planejada por uma elite consciente, é o desdobramento estrutural da lógica da mercadoria. Nesse caso, Debord está mais próximo do texto sobre cultura líquida, que está disponível aqui no link e na descrição, caso alguém queira ler. E aqui aparece a incompatibilidade com o conceito de pão e circo. Ou seja, Debord está mais próximo de Bauman e a sociedade líquida do que de Juvenal e o pão e circo. Pão e circo pressupõe manipulação intencional e uma verdade oculta por trás da distração. Debord fala de mediação estrutural generalizada. Uma metáfora supõe que alguém esteja enganando alguém deliberadamente. A outra descreve uma condição histórica na qual todos estão inseridos. Ou seja, são modelos distintos, sequer cabem na mesma análise. Debord ainda opera dentro da ideia de que existe uma experiência mais autêntica por trás do espetáculo. Ele critica a mediação porque pressupõe uma perda da experiência direta. Eu, como bom pós-moderno, diria que não existe o real e puro por trás do espetáculo, pronto para ser revelado. Se isso for verdadeiro, então a própria ideia de que o espetáculo esconde uma verdade já carrega um pressuposto metafísico da presença plena. Debord acerta ao identificar a centralidade da mediação, mas talvez exagera ao sugerir que houve uma perda de autenticidade. E aqui fica mais claro porque o pão e circo e a sociedade do espetáculo não são equivalentes. Um pressupõe manipulação externa, o outro descreve uma mediação estrutural. Uma coisa não é a extensão da outra. Mas então, se não está em Debord, onde está o pão e circo? Para isso, vamos ter que dar uma passadinha em Roma. Estamos iniciando o bloco 3, Roma e o pão e circo. Aqui vamos entrar na famosa obra do historiador Paul Veyne, que é o livro Pão e Circo. Nesse livro, Veyne nos traz um conceito novo cunhado para essa obra, que é evergetismo. Calma, não estou xingando vocês. Isso não é um palavrão, eu juro. Inclusive eu tive que procurar ao dicionário e não achei uma definição muito clara de evergetismo. Só durante o livro que o Veyne foi explicar que diabos é isso. Vou explicar o conceito. Evergetismo é a doação por prestígio social. Evergetismo não é caridade, não é adoção de favor em troca de um apoio político. É um dever cívico e moral das elites econômicas romanas.
Isso vem da Grécia Antiga e não é a mesma coisa que mecenato, por isso ele cria o conceito melhor para explicar. Até porque se existisse um termo mais adequado, ele teria usado uma palavra um pouco mais conhecida em vez de inventar uma, né? Ao menos espero o que ele usaria esse conceito mais fácil reconhecido. Espero, mas não garanto. Essa doação também não se aplica à caridade, mas é uma doação para a coletividade, e a coletividade espera isso dele. Então é algo comum e corriqueiro, como o garçom que espera uma gorjeta nos Estados Unidos. Veja bem, o rico em Roma fica rico porque a sociedade o permitiu e o ajudou. Ainda não havia capitalismo, nem a ideia de individualidade como temos hoje. Há um outro detalhe importante. Roma, apesar de unificada, mantém a ideia de que quase tudo era uma cidade-estado. Então, além disso, quem fornece infraestrutura não é o Império Romano, mas o evergeta rico da cidade. E ele não faz isso para dominar politicamente os cidadãos, mas para cumprir o seu dever social. Agora vamos onde realmente eu queria chegar. Paul Veyne afirma que sequer em Roma existia a ideia de pão e circo para a alienação do povo. Ele abre o livro citando a frase do Juvenal e mostra em mais ou menos 800 páginas, ele não quis escrever uma obra muito extensa, porque essa frase está equivocada. A origem do mito, que seria Roma, a própria ideia de pão e circo não existia. Então, seria ele explicável para a sociedade atual? Vamos analisar essa ideia agora. É difícil resumir um livro de 800 páginas em algumas linhas, mas a ideia central é essa. Não é possível uma doação ultrapassar o limite da sociedade romana como meio de controle. E já vimos como, quando e por que Juvenal citou isso. Tendo nós superado Roma, vamos voltar para a sociedade atual e ver onde a ideia de pão e circo realmente se aplica. Então, bloco 4, pão e circo atualmente. Bom, já percebemos que a ideia da sociedade do espetáculo, tal como escreveu Debord, não se aplica à Copa do Mundo. Mas se aplica ao pão e circo de que maneira? Vamos entender agora. Porque se um pão e circo, o Estado precisa necessariamente pagar um evento em troca de apoio político, né? Lembrando que em Roma isso não era possível porque não existia a ideia de capitalismo e lá era evergetismo e não por controle. Mas vamos abraçar a mitologia para testar sua plausibilidade. Big Brother, Carnaval e principalmente a Copa do Mundo não são realizados pelo Estado. São um produto comercial que tem por objetivo prender a tua atenção. O que eles ganham prendendo a tua atenção? Garantia de que a bet da sorte vai ter alguém preso na frente de uma tela e receber a sua mensagem publicitária. Espero realmente que não exista uma bet da sorte. Se existe, perdão, eu criei um nome genérico só para usar de exemplo. Aliás, nunca apostem em bet. Como já vimos no texto da Cultura Líquida, o produto vendido pela FIFA é a atenção do seu público, exatamente igual ao Instagram. E quem paga por essa atenção são as empresas anunciantes que pagam para fazer suas propagandas publicitárias. O Estado não entra como um participante ou uma parte interessada, ele apenas recolhe o imposto nesse caso, e o objetivo das emissoras é o mesmo de todos os dias: vender publicidade e propaganda sem necessariamente estar vinculado a um projeto político. Indiretamente, eles podem gerar uma distração e esconder alguma verdade, entre aspas, por trás do sistema. Aí dependeria de qual verdade oculta o Estado estaria escondendo. E o que nos garante que em vez da Copa as pessoas estariam aprendendo? E qual projeto político seria o correto a se aprender? A argumentação não tem sustentação quando colocamos na frente com os fatos. Não somos seres iluminados detentores da verdade absoluta que só enxergamos porque estamos vendo programas alienantes. A frase virou mais um clichê político repetido por espasmos do que outra coisa. A Copa do Mundo tem a mesma lógica que o Big Brother. Vende um entretenimento em troca de atenção do público. Porém, a Copa é em escala global. A pergunta que fica é a seguinte: o interesse que o governo chinês e o governo dos Estados Unidos têm é o mesmo?
A lucidez diria que não. Mas então por que ambos vão assistir a Copa do Mundo? Ou melhor, estão assistindo a Copa do Mundo. Ou dependendo de quando tu ouviu, já assistiram a Copa do Mundo. Trump quer levar a democracia para o Irã e quer que o povo do Irã olhe para a Copa para se alienar. Percebe que em escala global faz ainda menos sentido epistemológico? Alguns diriam, mas o carnaval tem dinheiro público. Mas é a mesma lógica do Campeonato Brasileiro. Vende cotas de TV que no final das contas vendem publicidade. O dinheiro público chama turistas que vêm gastar em dólar. É uma cadeia comercial e não uma política maquiavélica. Existe alienação? Depende do que alienação em relação a que estamos falando. Porque se existe alienação, o que querem esconder? Todos sabem que vivemos dominados por um sistema que produz injustiças. Esquerda e direita sabem disso e lutam para melhorar isso. Mas não há nada além disso. Todos concordam que tudo está errado. E não é a Copa que altera isso ou não. Ou seja, dê essa volta toda ao mundo para dizer que pão e circo não existiram tal qual como conhecemos em Roma em uma sociedade sem capitalismo. Imaginamos hoje em dia onde tudo permeia a lógica de mercado. São até sociedades diferentes. As relações sociais romanas não eram as mesmas nem entre cidades. Imagina comparar Roma com o Brasil de 2026. Desculpa acabar com as expectativas dos meus amados, mas não, eu não acredito em alienação de massas, muito menos ao estilo pão e circo. Só se for a materialização da ideia de alienação ao estilo Chaplin, mas a manipulação intencional, eu, assim como Michel Foucault ou Jacques Derrida, não conseguimos ver dessa forma. Dito isso, vamos nos encaminhar para o bloco final, o bloco 5 da conclusão. Pão e circo é mais um mito moderno gerado sobre Roma. Não exprime como um modelo narrativo algo concreto. Quando Veyne analisa a relação social-história, o mito do pão e circo não se sustenta. Ao tentarmos trazer para o presente na sociedade do espetáculo de Debord, a ideia também não se aplica. Se retirarmos Debord, resta um mundo fazendo suas transações econômicas todos os dias, todos reclamando de seus governos, cada um com seus motivos e narrativas, e a vida cotidiana segue normalmente. O espetáculo para Debord não é uma distração, ele é a condição estrutural, e quando ele escreve, sequer estava falando sobre a Copa, por exemplo. Estava se referindo a algo muito mais simples e cotidiano, como comprar um pão na padaria. É um erro tentar adivinhar o que o autor diz apenas lendo o título da obra. A crença em alienação ao estilo pão e circo é mais moralista para o próprio conforto do que outra coisa. Ao dizermos, as coisas estão assim porque o pessoal só quer saber de carnaval e Copa do Mundo, a pessoa foge da culpa dos males que ele enxerga todo dia. Além disso, a ideia de pão e circo te coloca em um pedestal cultural superior, porque criticar a Copa dizendo que ele é pão e circo. Se a Copa que vende a nossa atenção para anúncio publicitário é pão e circo, a rede social que tu usa para tecer essas teorias também é pão e circo. Ambas vendem a mesma mercadoria, a atenção. Não existe cultura ou entretenimento superior. Todas hoje em dia são produtos vendáveis que têm por fim lucro e apenas isso. Não estou dizendo para ficar alheio à política, economia, à história e à filosofia. Muito pelo contrário, fique por dentro disso. Mas dance, dê risada, se divirta. O mundo é complexo demais para consertarmos sozinhos. E a vida passa rápido demais para ficarmos preocupados em viver apenas para sermos seres políticos e de moral superior a todos os demais. Em dado momento, aqui pelas ruas de Porto Alegre, se via muito uma pichação que dizia: enquanto te exploram, tu grita gol. Hoje eu diria, enquanto te exploram, nem gol tu grita. Está telado na frente de uma tela, vivendo em uma bolha de superficialidade e performance. Se ouviu até o final, dá um salve nos comentários, obrigado por tudo aqui, um beijo em seus corações e até o próximo episódio, onde o tema será um pouco mais leve, porém mais sangrento. Nós vamos falar sobre a origem dos vampiros. Então, até lá, divirtam-se, assistam a Copa, se divirtam e
Quando quiserem se divertir, o Pop ao Profundo é o caminho, mas também é o caminho para ter livros como Pão e Circo do Paul Vane e A Sociedade do Espetáculo do The Born, porque aqui nós somos completos. Abraços, queridos, e até a próxima.